irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Tanto mais quanto deles que se vai aproximando aquele dia. Amém? Agora vamos ler o nosso pessoal. Está escrito na Bíblia também. Eu estou lendo para não tomar muito tempo. Eu vou ler primeiro, depois, senão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Amém? 1, 2, 3. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Amém? Você tem para a escola, não? Presente. Sim, senhor. Presente. Pai, Senhor, maravilhoso Deus, chegamos à tua presença nessa noite, agradecidos mais uma vez pela oportunidade de estarmos todos reunidos aqui para aprendermos um pouco mais nessa IBD, nessa lição, Senhor, especificamente, que será ministrado pelo teu professor nessa noite, pelo evangelista Alvo. Use o teu servo com poder e autoridade, Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso saber, Senhor, para aprendermos, assimilarmos e praticarmos as tuas escrituras, Pai.
É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Na Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 1 ao 6, também está na revista. E aí eu peço em aos irmãos, eu vou fazer a leitura do primeiro versículo, e na sequência os irmãos nos ajudam demais. Ora, assumam o que temos dito, é que temos um sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Ministro do santuário e governadeiro do tabernáculo do qual o Senhor criou e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que estes também tivessem alguma coisa que oferecer. Ora, se eles estivessem na terra, nem tampouco sacerdotes seriam, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, fazem tudo conforme o modelo. Ele é bom de ferro e Mas agora, Glória a Deus. Então vamos à introdução, irmãos. Querem fazer comentários, por favor. Se forem perguntas, já está liberado para falar. Vamos entrar nessa agora chega de folga. Introdução. Quando estabeleceu a vida religiosa de Israel após a saída do Egito, Deus instituiu o sacerdócio levítico para o ofício ministerial, cuja responsabilidade era interceder e intermediar a sua relação com o povo. Havia 3 categorias os que ministravam: levitas, os sacerdotes, e dentre os sacerdotes, um era o sumo sacerdote. Este último era o único que entrava no lugar santíssimo, e isso apenas uma vez ao ano, no dia da expiação. Era a figura do que Cristo faria definitivamente em nosso favor. Então, já de imediato, eu já quero dar glória a Deus aqui, da autoridade religiosa máxima, que também era o sumo sacerdote.
No Santo dos Santos, que representava a presença de Deus, onde estava a arca da saúde, ele podia entrar no mundo. Não era da vontade dele, uma vez por ano, para cumprir um ritual. E coisa extraordinária. Jesus, o Evangelho vai dizer, quando está consumado, lá no tempo, aquilo que separava o homem de Deus, o véu, as luzes de alto a baixo. Ou seja, Deus respondeu que aceitou o sacrifício de Cristo. Então hoje, a decisão de ir para a presença de Deus é nossa. Sacerdote, sim, sacerdote, nós aqui já estamos na presença. Em casa nós já estamos. No trabalho nós já estamos. Então, olha que coisa extraordinária que Cristo conquistou na cruz do Calvário. O privilégio de um homem e o privilégio de todos nós. Amém, irmãos? Você pode dar glória a Jesus aí. Que coisa maravilhosa. Imagina todo mundo, né? No dia da festividade, do perdão, fazendo aquele sacrifício pessoal. Só um ia para a presença de Deus na sua vida. De todos nós. Em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. É maravilhoso. Então a introdução, ela vai trazer um pouco ali no segundo parágrafo. Primeiro, ele situa quando vai começar então a questão do sacerdócio, quando o povo de Israel sai do Egito, e então quando Deus vai estabelecer o tabernáculo, vai estabelecer o futuro através lá de Salomão, então quando sai do Egito, quando começa a se estabelecer o sacerdócio baseado na lei judaica. E olha que interessante o segundo parágrafo, que isso aconteceu. Quando Deus escolhe uma das tribos de Levi, onde era descendente Moisés, Arão e Miriam, os personagens que foram proeminentes na Bíblia, na história dos hebreus. Então Deus escolhe os levitas, de dentro dos levitas ele escolhe sacerdotes, dentro dos sacerdotes ele escolhe o engadol, ou o subsacerdote, ou o grande sacerdote. Quando o levita era sacerdote, não, só aqueles que eram da família dele, Arão. Então, Arão e sua descendência era uma linhagem, então, do sumo sacerdote, do sacerdote que trabalhava no templo. Porém, no Santo dos Santos, apenas Arão entrava. Bem? Então, a gente pegou a sequência, levitas, os levitas levantou uma família, a família de Arão, onde vem os sacerdotes, o sumo sacerdote. Então, aí vem, através dos tempos e dos anos, os filhos de Arão assumindo até um determinado prazo, depois dessa saída desta linhagem do sacerdócio, e ela lá nos tempos de Jesus, ainda tinha o templo e ainda tinha o sumo sacerdote. Pouco antes de Jesus era Anás, o tempo de Jesus era Caifás, e eles eram os sumos sacerdotes. De Arão, no início, vamos dizer assim, o sacerdócio do Shemuel era apenas um sacerdote. Já no tempo de Jesus já estava preocupado, já era um sacerdócio político, não era mais da linhagem, era escolhido pelos romanos, alguém que fazia esse ofício religioso e também político. Conduzir a cidade, os judeus e sua bênção para andar em harmonia e em obediência aos romanos. Antes disso, se a gente for ler o livro de Malaquias, você vai ver lá Deus reclamando severamente, apontando severamente o pecado dos sacerdotes, dizendo que eles ofereciam sacrifício de animais mancos, coxos, doentes,
E era proibido que isso fizesse. E Deus estava dizendo para eles: aonde está o meu valor? Vocês estão me oferecendo qualquer coisa. E ainda a ponto de Deus pensar: vai oferecer para o Senhor porque eu vejo alguma coisa estragada, lixada, machucada, defeituosa. Vê se ele vai aceitar de ti. Se o homem natural não aceita, quanto mais o nosso Deus que aceita. Deus não aceita o nosso culto. Deus não aceita a nossa adoração. Deus não aceita que a gente faça a obra dele de qualquer jeito. A gente precisa ter bem em mente a quem nós estamos servindo e para quem nós estamos trabalhando. Às vezes pode estar descontente com o ouvido. Vamos lá. Só para não me cobrar. Agora, só você esqueceu. Está fazendo para entrar na frente do trabalho. A gente precisa sempre receber dessas coisas. Nós servimos um Deus extraordinário, uma oportunidade ímpar. Arão tinha um privilégio que todos nós temos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Na presença de Deus, não tem mais volta, não tem mais tempo. Olha que coisa extraordinária. Nós passamos a morada de Deus. Lembre-se da glória de Deus. Arão entrava uma vez por ano, nós podemos entrar todo dia, e todo dia o Senhor está em nós. Lembre-se do santuário de Deus Altíssimo, o apóstolo Paulo. E Jesus vai colaborar com isso, uma vez ele está na frente do templo. E ele diz assim: isso vai ser destruído no terceiro dia. Como assim? Deus vai dizer: está falando do seu corpo. Eles estão dizendo que nasceria um novo período em que o templo não seria paredes, seria pessoas. Amém? Então, se é pessoa, se você é um templo, ele é o sumo sacerdote do pleno do tempo que somos nós. Bem, glória a Deus. Não sei se todos não sabem, para igual a palavra. No templo havia um pátio, o pátio tinha um altar. Isso, aonde eles ofereciam animais, depois uma escada, depois tinha um lugar santo, aonde ficava o candelabro, onde ficavam os pães asmos, o que mais que tinha ali. Bom, enfim, tinha essas coisas ali os sacerdotes entravam. Depois tinha uma cortina e o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde ficava a arca da aliança, onde ficavam os querubins lá, todo secório, virado para o ouro, representando também aquilo que Isaías viu lá no capítulo 6, todo Deus sacerdote ao seu trono, os anjos, um de frente do outro, santo, 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 santo. Bem? O irmão estava falando às vezes está tão, a gente é tão envolvido com tantas outras coisas que a gente não se dá conta do quanto isso é profundo, né? E nesse domingo, quando eu fui lá servir a ceia lá, ela falou assim, ela começou a falar: eu sinto, eu não sei que ela fica sozinha a maior parte do dia, né? Só ela na casa lá. Daí eu sinto, às vezes, como que eu sou uma casinha do Espírito Santo. E ela falou e começou a chorar, né? E começou a chorar e começou a falar em línguas e se renovar, né? Eu sinto que eu sou uma casinha do Espírito Santo. Ou seja, ela está sozinha no geral, né? Mas o Senhor está com ela ali todo aquele momento. Aí naquele momento eu pensei assim: nós todos somos, né? Assim, o Espírito Santo, somos o Senhor. Só que às vezes a gente está tão envolvido com tantas outras coisas que a gente está esquecendo, né? Essa presença que está sobre nossas vidas e sendo talvez indiferente, né, a essa presença. Amém? Pode. Não, é isso aí, né? Quem já teve
a experiência de orar ali, se levar sozinho em casa, acho fácil, deixa agora. Tem aquele amor no culto, que é maravilhoso. É o poder de Deus. Pega aquilo que chega e às vezes vai cá. Essa é a liberdade. Deus o Espírito é na vida da gente. Amém, irmãos? Vamos então ao foco 1 da lição. Seu sacerdócio é eterno e superior. Vamos ver esse foco 1 ali também, por favor. Três sacerdotes na Bíblia receberam ofícios sacerdotais diretamente de Deus: Melquisedeque, Arão e Jesus. Melquisedeque, rei de Salém, conforme o texto sagrado, era sacerdote do Deus Altíssimo, pertencente a uma linhagem que prefigurava o sacerdócio eterno de Cristo. Arão foi escolhido para o sacerdócio através de um ato soberano de Deus, não por ser irmão de Moisés, confirmado diante de todo o povo de Israel. Jesus, apesar de não ter sacerdócio com origem em família ou tribo, pertence a uma ordem sacerdotal eterna e especial, teologia sistemática pentecostal. Amém? Vamos falar de três sacerdócios estabelecidos por Deus. Quais são os três? Foi na revista, vamos lá. Vamos primeiro ali para gravar. Vamos lá. Primeiro sacerdócio, quem é? O segundo e o terceiro. De novo, o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, esses três receberam de Deus sacerdócio. Os três foram escolhidos pela soberania de Deus. E aqui é algo muito especial. Melquisedeque era rei de Salém. Salém era parte mais baixa, estava no reservatório de água. E aí Salém, depois recebeu um outro nome quando estava sob o posse de Jebuseus, que era Jebus. Depois, com Davi virou Chico. Então, Melquisedeque, sumo sacerdote, sem início de dias, ele reinou lá no princípio, na primeira versão de Jerusalém, chamava-se Salém. Melquisedeque, justiça. Então, quando Abraão ele vai retornar de uma guerra, vem Melquisedeque, e o que ele serve a Abraão? Representando Cristo. Amém? E Abraão então vai reconhecer a autoridade de Melquisedeque. E Abraão, então, ele vai dar o dízimo a Melquisedeque. E o tamanho era a autoridade. Veio os reis e disseram: olha, só nos dá as pessoas, isso bem que fica tudo para ti. Mas primeiro ele deu o dízimo de tudo. E aquilo que não era dele, ele não deu. Bem, glória a Deus. Então, olha que extraordinário. Melquisedeque, sumo sacerdote, sem princípio dias, foi honrado por Abraão, o pai da fé, reconhecendo a autoridade de Melquisedeque, e ele vai então ser o sacerdote de Salém, Salém quer dizer paz, casa da paz, cuidar da paz, enfim.
E aí a gente já pode fazer um outro link, quando Isaías vai profetizar sobre o Messias, vai dizer que ele é o príncipe da paz. Jesus vai dizer que ele deixa a sua paz, e a sua paz ele nos dá, não como o mundo nos dá. Então tudo vai fazendo link para Jesus. Então, nós falamos agora a paz, o simbolismo da paz, o simbolismo do nome de Melquisedeque, que é Rei de Justiça. Jesus foi o único justo que praticou toda a justiça de Deus, por isso ele pôde ser o Cordeiro de Deus que tinha pecado do mundo. Então, todo Melquisedeque estava apontando para Cristo, para um sacerdócio superior ao que a nossa missão está dizendo. Para confirmar isso, e para mim, por favor, é o Salmo 110. Se eu não me engano, você precisa. Davi, há muitos anos depois, olha o que Davi vai profetizar. Ele aponta para um futuro Salém de Jebus, depois de Jerusalém, e lá em Apocalipse vai falar de uma outra Jerusalém, construída e edificada por Deus, vai descer o lugar daqueles que são salvos por lá. Onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, será uma cidade perfeita para a humanidade. Amém? Partidores, quem pode ler para nós? Sacerdócio araônico, cumprindo seu propósito durante o período de sua vigência, sendo figura e sombra de coisas mais excelentes. No seu ofício, faziam a ligação entre o povo de Deus, através dos ritos implementados na dispensação da lei. Jesus é superior a todos os sacerdotes da antiga aliança. Aqueles cumpriram seu ministério com a limitação da transitoriedade da sua existência. Cristo, contudo, tem um sacerdócio perpétuo. Então, como nós falamos de Melquisedeque, era um tipo de Cristo, né? Mas esse sacerdócio, não se fala mais. Depois vem na sequência o sacerdócio terreno, instituído por Deus através de Arão na aliança da lei. E então vai passando de geração a geração, de pai para filho, de sacerdócio, e quando chega lá em 70 depois de Cristo, quando o templo é destruído, termina-se esse valor, esse princípio, essa aliança passada também do sacerdócio, porque se não tem tempo, não precisa. Então, lá estava sendo, depois de Caifás, ainda teve mais um ou outro sacerdote, não me recordo o nome, mas é a história da Bíblia. Mas esse sacerdócio foi temporal, terreno, limitado no seu propósito. Esse sacerdócio ele servia para conectar o homem a Deus, a interceder, a ouvir, oferecer os sacrifícios. Porém, o sacerdócio da família de Arão terminou antes, como eu disse, lá no tempo de Jesus já era um sacerdócio político, e ele também se extingue quando o templo ele é destruído. Bem, por isso o sacerdócio de Cristo é superior. Ele não tem princípio, ele começou no céu, ele foi estabelecido na terra, e ele vai continuar por toda a eternidade no céu. Então ele é superior a qualquer outro. Todos os outros foram temporários. De Cristo é eterno. Então vamos a uma pergunta que vamos falar. Então vamos
Tópico 2. Entendendo o sacerdócio de Cristo. Quem pode ler para nós aí? Número 1 inteiro. Sacrifício expiatório. Destacamos aqui a plena suficiência da obra de Cristo na cruz. A. Em favor do pecador. O ato expiatório foi o único e definitivo, garantindo a aceitação diante de Deus, diferente dos sucessivos sacrifícios da antiga aliança, insuficientes para redimir o ofertante. B. Elevou o sacerdócio. Os inúmeros sacerdotes existentes precisavam oferecer sacrifícios em favor de si, primeiramente, e depois pelo povo, restabelecendo dessa forma a comunhão com Deus. Embora sendo responsáveis pela intercessão em favor do povo diante de Deus, os sacerdotes eram rodeados de fraquezas. Todavia, Cristo ofertou a si mesmo como sacrifício perfeito, agradável e aceitável, estabelecendo, assim, uma ordem sacerdotal superior, na qual ele próprio é a oferta, e o único e perfeito ministrante. Amém? Então a expiação, ela fala de algo que vai incluir, vai esconder o pecado. Primeiro fala que o pecador sozinho não consegue alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. Então se estabelece sacrifício de animais, a lei. Mas Hebreus está dizendo que esses sacrifícios eles não podiam perdoar. Eles encobriam, certo? Tanto é que as pessoas viviam oferecendo continuamente, constantemente o sacrifício, porque não havia arrependimento nem transformação de vida. Errei, me pegaram na lei, dei uma multa de trânsito, passei lá no vai, passei lá não foi. A mesma coisa pagando a lei, ela não oferece esse normal, fazer todo dia no templo e encobria, porque não dava na natureza isso continuava. Né? Então esse sacrifício, esse expiatório, ele fala disso. Né? Já o de Cristo, ele é superior, porque ele não só paga o preço, mas ele transforma a nossa vida. Ele faz com que a gente passe a ser diferente, pense diferente, age diferente, viva diferente. Paulo escreve, né, que aquilo que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram por isso mesmo. Por que a igreja aceitava o sacrifício dos animais? Isso era na antiga aliança, na lei. A igreja não tinha. Depois de Cristo, isso foi abolido. Isso era uma tipificação que iria acontecer depois. O sacrifício de Cristo é perfeito e não precisa outro tipo de sacrifício para perdoar os pecados. Em Cristo se soltou o sacrifício demais e a igreja não pratica. A igreja aceita o sacrifício de Cristo, mas não está mal. Amém? Então, expiatório. O único que conseguiu pagar o preço verdadeiro foi Jesus Cristo. Conforme a sua ajuda aqui, foi o único. Então ele pagou o preço. E o preço que ele pagou, ele perdoa, ele não encobre. Ele nos limpa, ele nos lava. Como diz o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. E ali há uma transformação. Porque vem o arrependimento gerado pelo Espírito Santo, que a gente se sente mal com o pecador, não quer mais isso. Isso é o Espírito Santo trabalhando, dizendo: olha, Jesus já pagou o preço para ele. Tem que ser uma outra cultura, tem que andar diferente. Então essa é a grande diferenciação. Os animais, eles só encobriram e transformavam. Isso é perfeito. Ele muda a vida do homem segundo a única vez. E o que Cristo fez serve para toda a eternidade. Por isso, João Batista, quando olha Jesus, ele vê Jesus vindo na sua direção, as margens do Jordão, e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Elevou o sacerdócio. Qual é a diferença entre sacerdotes da linhagem de Arão? Primeiro,
antes de oferecer o sacrifício pelo país, pela nação, pelos pecados do povo, o que ele tinha que fazer? Oferecer sacrifício para ele mesmo, para que ele pudesse estar purificado, para depois oferecer o sacrifício pela vida dos outros. Jesus não precisou permitir. Então Jesus, o sacerdócio dele, ele é perfeito, ele é mais elevado, enquanto os outros tinham que se purificar para apresentar-se diante de Deus, oferecer pelos outros. Jesus não precisou disso. Enquanto continuamente eles tinham que fazer, Jesus fez uma vez só. Uma vez só. Qual foram as últimas palavras que Jesus disse? Quem é que lembra? Quem é que lembra? Na cruz do Calvário. Vai. Está consumado. A expressão aí no grego é tetelestai. Quer dizer, ele pagou a dívida. Ele pagou o preço. Quando Jesus diz assim, Pai, está consumado, estava dizendo, não tem mais dívida. Não tem mais sentença para aquele que entregar sua vida por mim. Aleluia. Então, está consumado parece uma palavra tão simples, uma frase tão leve, né? Mas vamos lá. Quando Jesus diz assim, está consumado, ninguém podia pagar o preço. Ele pagou o preço. Explicação. Ninguém poderia nos justificar diante do Pai, porque todos os pecados são constituídos da glória de Deus. Jesus, através do seu sacrifício, está consumado, e foi aquilo justo. O que mais que o sacrifício na cruz fez? Diz que quando nós andamos na carne, nós nos tornamos inimigos de Deus. Em Jesus transforma a nossa vida e agora de inimigo ele nos transforma em filhos. Está consumado. Quando ele disse que está consumado, ele disse assim, olha, até para os fariseus, eles falam, vocês que não têm pecado, vocês são os filhos do diabo. Mas agora, para aqueles que querem a segunda para Jesus, ele disse assim, de inimigo, vocês não transformados em filhos. Aleluia. Glória a Deus. Tudo isso está consumado. Tudo isso. O pecado abrangeu tudo isso. Destruiu aquilo do homem perante Deus. Mas um gesto de Cristo na cruz do Calvário retomou e foi suficiente para retomar todas as coisas do pecado externo. Por isso o sacerdócio dele é muito superior. É muito superior. Está consumado, quer dizer, muito. O sacrifício dele foi perfeito. Tudo que estava errado nos impedia de chegar diante de Deus. Na cruz do Calvário foi destruído. Por isso a Bíblia diz que ele é o novo e vivo caminho. Por isso que diz que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Por isso que ele é superior. Porque ninguém conseguiu alcançar o que Jesus alcançou na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Não sei se eu consegui explicar aqui, os irmãos conseguiram entender. Alguém pode ler o 2 ali, vida de intercessão, por favor? Amém? Intercessório. Recebe. E aí, não satisfeito. João lá, João capítulo 2, eu acho. João capítulo 2, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Você entende? Intercede por nós. Mas olha que coisa extraordinária.
Jesus continua trabalhando em favor da sua igreja, mesmo estando junto com o Pai. E olha que coisa maravilhosa é isso. Qual é a principal maneira que nós chegamos diante de Deus todos os dias? Aí, segundo ponto, vai. O que você faz todo dia lá em casa? Espero que eu faça todo dia. Vai almoçar, você vai orar. Vai orar. Vai sair, vai orar. Veja que coisa tremenda é. Jesus vai aos céus, intercede de lá, junto com o Pai, por nós, coisa que nenhum homem conseguiu fazer, nem Melquisedeque, nem Arão, e nenhum outro conseguiu fazer. Mas ele vai dizer assim: não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar outro consolador, o Espírito Santo da verdade. E o mundo não conhece nem pode conhecer, mas vós conhecereis, porque ele estará em vós, vai fazer morar em vós. E aí Paulo pega lá em Romanos no capítulo 8, ele vai dizer assim: mas nós sabemos orar por convênio. Mas quem? O Espírito Santo intercede nós com gemidos inexprimíveis. Então você está cheio de intercessão do céu em teu favor. Jesus está lá no teu Pai, ajuda no ombro lá, aquela carcaça velha, sempre cansado, não sei o quê. Aí o ombro vai orar e vem o Espírito Santo e intercede no ombro, né? Você vai orar, intercede, conjuntamente. Quem teve essa experiência? Às vezes vai orar, parece que não sai palavra, vai tudo pesado, mas daqui a pouco começa a chorar, começa a se emocionar, sentir a presença de Deus. É o Espírito Santo que já está trabalhando diante de Deus, ele já está intercedendo. Então o sacerdócio de Cristo também é superior a isso, porque ele não só faz isso diante do Pai, e ainda ele teve tanta misericórdia de nós, foi enviado o Espírito Santo para aqui embaixo também, irmão Rodrigo. A intercessão fosse completa, a conexão fosse completa, o Espírito em nós intercedendo, e Jesus lá ao lado do Pai intercedendo. Arão não conseguiu fazer, Melquisedeque não conseguiu fazer, nenhum de nós conseguimos fazer, mas Jesus consegue, o sacerdócio. Quem criou a palavra perdão? Quem criou a palavra perdão? Quem criou a palavra perdão? Deus. Perdoar quem? Deus criou a palavra. Deus criou o Perdão. A quem? a todos que nos ofendem. A todos os errados. Todos que nos ofendem. Todos. Perdão. Perdão. A ira, a raiva, a angústia, ela não faz mal, já sentiu uma vez. Não dá aquele sentimento ruim, muita vontade, mas quando a gente perdoa a gente é como se a gente quitasse aquela dívida e ela não existisse mais. E a gente passa a viver em paz, sem angústia, sem preocupação, sem aquela nada. Existe uma perdão, abandonar, deixar, não ter mais aquela perdão, acertar os pontos, andar assim, é com todos. É com todos. Perdão é bom material para quem você? Os dois são libertos. Os dois são libertos. Inclusive, Jesus ensina assim: se o teu irmão pecar contra ti, se o Senhor pecar contra mim, a Bíblia ensina que eu bater no Senhor. Mesmo eu sendo ofendido, a palavra está dizendo: vai lá, o Senhor Luiz se conversa com ele, sincero. O Senhor tem paz, é harmonia, o Senhor não tem guerra. Então, se todo mundo conseguisse botar isso dentro de si, quantas vidas não seriam imputadas, não é verdade? Quantas famílias destruídas deixariam de estar destruídas, estariam unidas? Quanta vaidade cairia na verdade? Como Deus criou para que o homem viva em comunhão. Vamos em frente, tópico 3. Quem pode vir para mim, por favor, na página 26?
Todos os pecados estão instituídos a glória de Deus, a presença de Deus. Um exemplo disso, já lá no início, quando a comunhão da terra, eles são expulsos da vida. Porque não poderiam mais andar na presença de Deus por causa do pecado. Vamos de novo lá, Beatriz, me ajuda aí. Qual é a última palavra que o Senhor falou? Vai lá e vai de novo. Está consumado. Quando Jesus disse está consumado, Jesus estava também atingindo o ministério da reconciliação. O que é a reconciliação? Quando duas pessoas estão de mal, alguém vai ver, vai se reconciliar com ele. Reconciliação. Ele nos deu a comissão de ter comunhão com o Pai, de voltar aquele relacionamento com o Pai, de voltar a ter aquele prazer, quem sabe Adão tinha, que está na presença de Deus. Nós temos esta oportunidade. Todo homem, toda mulher que passa pela face dessa terra depois de Cristo tem este privilégio de ter a oportunidade de se reconciliar com Deus. Por quê? A palavra da Maria Cruz está consumada. Você consegue entender? Está consumado para mim é como eles pegassem de Gênesis e Apocalipse e colocassem dentro dessa frase. Porque o alcance é tremendo. Então nós estávamos separados. Havia uma barreira com Jesus. Paga o preço. Nos justifica, nos purifica de todo pecado, nos transforma em filho e nos dá a condição de novo de ter comunhão com o Pai. Como é bom a gente poder abrir o leque do entendimento e enxergar a tamanho do alcance do sacramento. Ele abrange tudo que a gente precisa da salvação, comunhão, andarmos juntos na face dessa terra, andarmos juntos com Deus, abrange tudo. Ele destruiu, a palavra está dizendo, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer contra a obra de pecado. Lá na cruz, isso tudo foi consumado. Amém? A palavra pesada da reconciliação, normalmente, entre casados que se separam, existe a palavra reconciliação. Através de uma mensagem de Cristo. Ou seja, vá para o diálogo, vá conversar. Isso se chama reconciliação. É isso. Reconciliar. Depois, participar, uma conversa, tomar uma posição, se amar lá. E unir. Isso não é só o casal. Pais e filhos. Tudo vai nessa linha. Né? A mesma coisa nós. Podemos chegar diante de Deus. Pelo sangue de Cristo derretido na cruz, pelo estar consumado. Podemos voltar a falar com Ele. Pedir perdão do nosso pecado. E aí acontece uma coisa extraordinária. Deus escreve o nome do Senhor no livro para que esse nome pequeno. Se o Senhor é tempo inteiro, Ele vai dar com o sumo sacerdote. Glória a Deus! Glória a Deus! Muito alegre de falar de Jesus. Muito alegre de falar de Jesus. E a gente vai indo isso mais perto da cabeça. Tópico 3, um sumo sacerdote que conhece, se compadece de nós. Já pode ler a letra 1 lá, por favor. Bem, o livro de Hebreus, vai dizer que ele, semelhante em nós, ele sofreu, mas sem pecado. Isso é poderoso para nos socorrer. Em outra parte em Hebreus vai dizer que a gente alcance socorro no momento oportuno.
no mesmo sentido. O que isso quer dizer? Toda vez que a Bíblia fala assim, Filho do homem, como se refere a Jesus, ele está querendo te mostrar que ele também é homem. Te mostrar que ele também ele passa pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas dificuldades. Ele passou mesmo, você passou. Jesus sentiu dor, sim ou não? No Calvário, nos flagelos. Jesus sentiu tristeza, sim ou não? Jesus comeu, sentiu fome, cansaço, dormiu no barco, Por mais que ele fazia, tinha necessidade de orar, nem você tinha necessidade de orar. Jesus chorou, sim ou não? Por mais, Jesus ficou angustiado, minha alma está angustiada pela morte. Então, quando você vai orar, o sumo sacerdote da sua tudo, quando você diz assim, eu estou triste, Jesus sabe disso. Ele também está. E aqui é interessante, talvez Deus, sendo um Espírito, Deus não conseguiria sentir a dor que a gente sente na carne. Mas aí Deus se transforma em um homem natural que nem nós, para sentir as mesmas coisas. Então hoje Jesus sabe com propriedade, irmão Mané, quando o Senhor está com sono, ele já ficou com sono, ele já dormiu para. Não pode dormir na Por que Jesus não pediu? Por que Jesus não pediu? Jesus não pediu socorro para ninguém. Jesus nunca pediu socorro para ninguém. Ele dava socorro às pessoas. Ele não pediu. Ele fez uma oração mas essa oração acho que mais do lado humano, mais do lado do Espírito para tomar conta. Até isso, Jesus teve experiência. Ele nos dá essa condição de fazer. Na hora da angústia, quem sabe a gente começa a se perder nas emoções. É nessa hora que o Espírito precisa ter a liberdade para nos colocar no caminho. Jesus disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O cálice o cálice da ira de Deus, todo o sofrimento do Calvário, dá o preço pelo pecado e também pela justiça de Deus. E isso é que estava escrito lá na oração de Jesus. Uma frase, mas o contexto por trás é tudo isso. Jesus sabe. Mas aí vem parte do Espírito. Jesus diz que sempre fazia a vontade do Pai. E aí Jesus vai dizer: então, contudo, você faça a minha vontade. A tua vontade. Amém? Então, irmãos, o que é importante? Porque o sumo sacerdote da superior, ele vive, ele reina, ele é eterno, mas ele sabe. Arão não podia sentir o que você sentiu. Eu, Zezé, não podia, mas Jesus pode. Então, quando você sente dor, Jesus também sentiu lá nos flagelos na cruz, não é verdade? E quando a gente fala, alguém prega sobre os flagelos na cruz do Calvário, a gente se entristece, a gente chora, parece que a gente sente dor, né? É a mesma coisa do outro lado, você sente dor. E olha que princípio, que coisa tremenda que Jesus colocou isso também na igreja. Quando o Paulo usa lá em Coríntios, o corpo de Cristo, quando um sofre, todo o corpo sofre. Olha que coisa extraordinária. O sumo sacerdote sente o que você sentiu, ele sentiu o que você sente. Ele conhece, ele pode dar a receita, a melhor receita, e não é antibiótico, nem nada, é a presença dele que vai fazer um grande milagre na nossa vida. E ele diz assim: vocês têm que sentir a dor dos outros, porque vocês fazem parte do corpo do outro, vocês têm comunhão com os outros. Então, quando alguém está triste, o corpo é igreja. Quando alguém se alegra, é igreja, se alegra com ele. Então, que coisa maravilhosa é o nosso Jesus, além dele fazer e nos ensina a fazer também. Bem, acho que as horas já estão se passando, irmãos. A gente vai ter bem longe na revista do que esperava. Fala aqui no tópico 2 sobre a questão da santificação.
Jesus, no capítulo 3, que Jesus demonstra compaixão, que Jesus demonstra empatia, né? Então, o que acontece? A gente, muitas vezes, a gente age no raciocínio, na natureza humana, mas Jesus sendo o sumo sacerdote, sabendo qual era o princípio dele, de cuidar, né? E de interceder pelas pessoas diante do Pai, cuidar daquelas pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas não entendiam, né? Lá no tanque de Betesda, uma festa em Jerusalém, Jesus não entrou na festa, Jesus foi lá no tanque, onde estava lá o paralítico, Jesus cura ele. Jesus, quando ia receber as crianças, que não queriam que as crianças importunassem Jesus, não deixa. Jesus dizia, não, deixa ali meus pequeninos, porque eles eu tenho nos céus. Então, o nosso sumo sacerdote, ele consegue se colocar no teu lugar, sentir o que você sente. Isso se chama empatia. Porém, ele não vai fazer a tua vontade, nem as tuas manhas, nem as minhas manhas, para te agradar. Pelo contrário, a empatia dele é para ele gerar uma solução que é a melhor para mim. Por isso, Paulo escreve que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Jesus se coloca no teu lugar, ele já sentiu o que você sentiu, para fazer que você não sinta mais isso, que você sinta o que ele sentiu também, vitória do Pai sobre ele. Amém, irmãos? Eu acho que é isso. Eu não sei se poderíamos colocar mais alguma coisa aqui. A conclusão vai dizer o que eu insisti bastante: a obra expiatória de Cristo na cruz foi completa. Amém, irmãos? Alguém quer contribuir? Alguém quer comentar, quer acrescentar? Irmãos, tem uma oportunidade, senão nós já vamos orar a Deus. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é superior ao sacerdócio de Melquisedeque, de Arão, de qualquer outro, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Porque ele é eterno. De novo, aleluia, glória a Deus. Jesus, quando vemos caçar nele, ele vai nos levar para junto dele. E hoje, na separação que nos vai tantas vezes. Um dia, né? Está escrito, né? Que lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá angústia, porque nós temos um sumo sacerdote dentro de nós. Oferecemos sacrifício perfeito no Calvário. E olha que interessante, eu me esqueci. Quando fala de Melquisedeque, fala que ele era o rei de Salém. Porém, quando vai falar de Jesus, vai falar em Apocalipse 19, lá no final da grande tribulação, quando ele vier para acabar com a bagunça na terra, ele não vai vir com o cordeiro. O cordeiro já viu lá no capítulo 5. Quando João tem a visão do capítulo 19, vai dizer que ele vai vir como rei dos senhores, Senhor dos senhores. Se Melquisedeque era rei de Salém, Jesus é rei dos reis, Senhor dos senhores, da nova Jerusalém, que vai descer do céu. E Jesus vai governar onde? Em Jerusalém. Bem? Vamos ver o Senhor, ele vai escalando assim, né? Por mais que alguém queira dizer, sacrifício, mas alguém humano poderia fazer isso, né? Só que conforme vai indo, você vai vendo que não tem condições. Nenhum ser humano poderia ser feito dessa maneira. Não há um justo sequer. Em João capítulo 13, ele diz assim, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, porque todavia, se ele rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que Deus, que o Senhor nos importa. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, passar a orar juntos.